Olá, bem-vindos à nossa aula. Vamos estudar hoje sobre o gênero romance. Todo mundo já deve ter assistido a um filme na TV, a uma novela que conta a história de um personagem. Quando se fala em romance, nos vem à mente uma ideia de sentimentalismo, de paixões. Porém, este gênero não necessariamente está ligado a essas características. O gênero se refere a histórias em prosa, organizadas em diversas tramas para contar uma ideia principal. E prosa é o gênero textual organizado em parágrafos, portanto, ele é totalmente diferente dos poemas, que é organizado em estrofes. O romance apresenta alguns elementos que ajudam a compor a narrativa, como o narrador, que é o responsável por contar a história, personagens, que é sobre quem o narrador conta a história, o enredo, que é o acontecimento e seu desenrolar. Além disso, a história deve acontecer em determinado espaço e tempo. O romance surgiu no século XVIII e era apresentado como narrativas de cavalaria. Em um romance é possível contar histórias reais ou imaginárias, ou até as duas juntas. Agora vamos à estrutura do romance. Sua estrutura é formada por 4 elementos: o narrador, os personagens, o enredo e o tempo. Narrador é a pessoa que conta a história e que pode ser personagem, narrador em primeira pessoa, ou apenas um observador. Personagens são as pessoas envolvidas na história. Suas características físicas e psicológicas são apresentadas para que o leitor tenha uma ideia das personagens. O protagonista é o personagem principal em um romance. Enredo é a sequência de fatos que serão contados na história. O enredo desenvolve a trama e é construído para que o tema central seja atingido. Tempo é quando os fatos acontecem. Neste caso, o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Os romances românticos são as narrativas que destacam a figura do herói, do cavalheirismo, figura feminina, amor, pátria. O romance realista são os textos que tecem críticas sociais, religiosas e políticas. Aqui no Brasil, nós temos Machado de Assis como o principal representante do romance realista. Temos também o romance naturalista, que é muito parecido com o realista, mas tem como foco a análise social, a partir do coletivo. Então, esse romance, ele analisa o coletivo, de um local, uma sociedade. E o romance modernista. Esse romance faz críticas sociais e anticapitalistas. Gente, este foi o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula.